Bem-vindo ao quadro Café com Luiz. Pega o seu café, sua caneca e vamos ouvir algumas histórias de candidatos em busca de um programa trainee em que eu vou dar as melhores dicas e informações para esse caso, para esse contexto. Solta a vinheta. Eu tenho muito receio porque tenho 25 anos, já fiz faculdade e mestrado, mas não queria seguir a carreira acadêmica. Estou com muita dificuldade porque não tenho experiência profissional. Socorro, Luiz! E essa foi a mensagem que eu recebi da Ivian essa semana para uma mentoria ao vivo no Instagram e que eu quero compartilhar algumas dicas para você que talvez tenha muitas experiências como iniciação científica, mestrado, algo mais acadêmico e pense como que eu vendo isso para o mercado se eu ainda não trabalhei em corporações e eu hoje quero trabalhar em corporações. Então a primeira coisa que você tem que ter em mente é que existem motivações profissionais que falam mais alto do que experiências profissionais. Um candidato bem motivado hoje, bem intencionado com uma motivação muito clara para sua carreira, ele tem melhores perspectivas do que o candidato que tem boas experiências. Então vem comigo, raciocina um pouco aqui comigo, tá bom? Imagina o seguinte, você queira que a Ivian queira trabalhar numa área de sustentabilidade no mercado. Ela vai começar a pensar o que ela tem para atuar com um perfil de sustentabilidade. Por que ela quer atuar nessa área de sustentabilidade? O que ela vê ou já ouviu falar no mercado que tem em relação a essa área? E ela começa a pensar o que a iniciação científica mostrou sobre o perfil dela. O que ela descobriu em relação a esses projetos acadêmicos que ela fez, em relação ao perfil dela. Será que ela foi uma pessoa muito analítica de dados? Será que ela foi uma pessoa que trabalhou bem em equipe? E ela vai começar a entender quais as características, os pontos delas que fizeram a diferença e que podem fazer a diferença para esse projeto de sustentabilidade. Segundo ponto importante para você no mercado. As questões técnicas não são compreendidas muito bem no mercado, mas os resultados, os objetivos, o contexto mais macro, mais amplo, eles são melhores entendidos. Então imagina o seguinte, que você vai explicar a sua tese de mestrado, a sua tese de iniciação científica. Não dá para explicar que foi com os polímeros de materiais, dos resíduos sólidos e líquidos e por aí vai. Não dá para entrar com terminologias muito técnicas. Isso é muito comum para as pessoas que fazem direito, por exemplo. As pessoas às vezes entram com questões muito técnicas de processos jurídicos, criminais, cíveis e por aí vai, que eles já trabalharam. Ou pessoas com formações específicas, biotecnólogos, biomedicina, pessoas, algumas engenharias específicas em que a pessoa fez essa iniciação e ela pensa e ela começa a detalhar a parte mais técnica da iniciação. Para o mercado de trabalho, de forma geral, eu vou traduzir isso como um aumento de performance, como uma criação de um novo material, como uma criação de uma nova solução, como um estudo comparativo de melhores práticas do mercado. Eu vou trazer um pouco mais o objetivo do estudo de uma maneira mais didática, de uma maneira mais simples, entendível das pessoas compreenderem. Então, ao invés de eu falar dos polímeros, eu vou falar dos tipos de materiais. Ao invés de eu falar de componentes sólidos, líquidos, para o bagaço da laranja e por aí vai, existem muitas questões técnicas que não precisam ser ditas ali. Eu vou falar, olha, eu trabalhei num projeto de iniciação científica ligado a questões de sustentabilidade, ligado ao reaproveitamento de materiais orgânicos, mas que, claro, tem um olhar para a parte de sustentabilidade da matéria-prima, dos nossos materiais. Então é muito importante com que você traga a sua experiência de um jeito mais simples, de um jeito mais didático, de uma maneira que venda um pouco mais os objetivos de forma geral. E aí, uma vez feito isso, você partiu das suas motivações, você descreveu de uma maneira mais ampla, você vai começar a pensar então um pouco mais, o que eu tenho do meu perfil que pode ajudar nessa área? E aí que é o principal ponto. Então eu tenho motivação para atuar nessa área e o que eu tenho do meu perfil. E quando eu falo do que eu tenho do meu perfil, eu estou pensando nas características que mais se destacaram. O que eu fiz na iniciação científica que eu acho que pode ser bom para essa área de sustentabilidade? Pô, Luiz, eu fiz estudos comparativos, eu fiz análises, então eu começo a ver a maneira como eu estou descrevendo as minhas experiências, a maneira como eu estou descrevendo um pouco mais aquilo que eu já trabalhei. Isso me dá uma outra perspectiva para o mercado. Então eu acho que é muito importante, e nos programas de trainee de forma geral, no mercado,
Eles não estão olhando se você tem ou não tem experiência naquela área desejada, naquele tipo de segmento. Aliás, o mais comum são as pessoas serem contratadas para segmentos que elas nunca tinham trabalhado. A pessoa vai trabalhar numa planta industrial da Alpargata, sendo que ela nunca trabalhou com a parte de indústria. Ela vai trabalhar num grande banco, sendo que ela nunca foi do segmento financeiro. Ela vai trabalhar com inovação, mas antes ela só teve experiências de mestrado, experiências de iniciação científica. Então isso é muito comum no mercado de programas de trainee de forma geral. E o que virou a chave dessas pessoas? Elas entraram mais com a parte de motivação, entraram mais com a parte do que elas têm de valor para atuar naquela área e principalmente como que elas veem a carreira dela conectada com tudo isso. Então, quando eu trouxe um pouco disso para a Ivian, foi um pouco do exercício, atividade que eu quero propor também para você, de pensar um pouco mais como que eu descrevo melhor essas experiências, como que eu falo mais daquilo que eu estou buscando e principalmente o que eu estou fazendo hoje para atuar nessa área. O que eu estou fazendo hoje para atuar com sustentabilidade, com inovação, com empreendedorismo, com startups ou com a empresa que eu queira atuar. Se eu quero atuar com jornada do cliente, se eu quero atuar com relacionamento com pessoas, o que eu faço para isso? Ou até mesmo, imagina aquela mulher que sonha com a carreira executiva, né? O que eu trabalho, o que eu faço hoje para me destacar nesse caminho como empoderamento feminino, como lideranças femininas, quais são os desafios da liderança feminina. Então eu posso e devo pesquisar e estudar mais coisas sobre isso. E essa sua motivação, olha só a palavra, hein? Motivação, vem com motivos para a ação, né? Então vem de você estar em movimento, de você estar em busca, de você estar fazendo ações em direção àquilo que é o seu objetivo. Isso vai ser mais forte do que você ter ou não experiências no mercado de forma geral. Até porque cá entre nós, 1 ano, 2 anos que às vezes a pessoa estagiou ou está trabalhando como analista, não é isso que vai fazer a maior diferença entre a escolha de uma pessoa A ou uma pessoa B. Agora, a motivação em si, com as competências, com essas ações direcionadas, isso sim vai fazer muita diferença para você. E esse foi o caso da Ivian, que me mandou o seu caso. E se você quiser também que eu leia, comente, analise o seu caso, deixe o seu comentário aqui nesse vídeo sobre qual que é o seu contexto, qual que é a sua história que você gostaria que eu analisasse e fizesse um vídeo especial para você. É só curtir esse vídeo também, se inscrever no nosso canal para continuar recebendo as nossas atualizações e acompanhar outros casos como a Ivian, como o seu, quem sabe, hein? Espero o seu comentário, nos vemos.